Cada torcedor tem uma forma de pensar, de enxergar, de considerar o seu clube de coração. Depende muito da do que foi passado para ele, né? Principalmente quando é o pai ou a mãe que passam essa paixão pelo clube. E aí, conforme ele vai crescendo, vai adquirindo opiniões e vivência, ele pode mudar ou não a sua forma de pensar sobre o clube. Eu, particularmente, eu sempre aprendi que o meu clube era um clube muito grande, muito gigante. Sempre soube desde pequeno dos grandes feitos do Fluminense. Meu pai sempre fazia questão de contar isso pra gente, para que a gente pudesse conhecer de fato o clube pro qual a gente torce. E o meu pensamento a respeito do Fluminense, que é um clube gigantesco de verdade, não é só da boca para fora. Ele não se limita a ficar no G12 do Campeonato Brasileiro, entre os 12 grandes ali. Eu acho que ele tem uma importância muito grande para o futebol, de uma forma geral. O Fluminense já fez alguns grandes feitos lá fora também, isso no passado. Então eu tenho a perspectiva de que meu time é muito grande aqui no Brasil e lá fora, inclusive. Mas eu devo confessar que não é só de história, não é só de tradição e do que o clube já fez que se consolida um gigante. Hoje em dia no futebol, há algumas décadas é assim, não é só de história, não é só de amor à camisa, enfim. Hoje em dia entrou o dinheiro e envolve muito. O dinheiro fala muito alto no futebol. Por isso que a gente vê alguns clubes lá de fora que não tem um terço da tradição que o Fluminense tem, da história que o Fluminense tem e da grandeza que o Fluminense tem, só que são muito superiores financeiramente, então formam times muito melhores. Isso por causa do dinheiro, que chegou um cara lá, bilionário, investiu, enfim. E transformaram esses clubes em gigantes. Esses clubes viraram gigantes pelo dinheiro que foi investido neles. Não pela história, não pelo que construíram ao longo dos anos como o Fluminense. Então, eu não acho que o Fluminense participar de uma Copa do Mundo de clubes é algo inimaginável, é algo que algo estranho. Acho que o Fluminense sempre esteve na prateleira das maiores instituições do mundo. Eu acho que ele, nessa Copa do Mundo, acho que se fez justiça a ele, pela importância que ele tem no futebol, dele poder participar. Mas mesmo a gente sabendo o tamanho do clube, sabendo que é um clube gigantesco, enfim, infelizmente com a questão do dinheiro que envolve o futebol hoje em dia, a gente sabe que é muito difícil competir contra os principais clubes da Europa, não só da Europa também. A gente acabou de ganhar do Al Hilal, que desde 2023 investiu mais de 3 bilhões no seu clube, no seu time, enfim. E até os clubes de menor investimento da Europa são investimentos muito superiores aos nossos aqui, né? Então eu sabia que dificilmente o Fluminense ia conseguir muita coisa nesse campeonato, porque ia bater de frente com os clubes que têm o maior poder financeiro do mundo. E aí o Fluminense vem, passa da primeira fase, em segundo ali no último jogo, quase ficando de fora, e aí pega logo de cara a vice-campeã europeia e ganha com autoridade, e aí pega o Al Hilal, que eu falei aqui, que investiu 3 bilhões aí, e ganha também. E tá na semifinal, de repente tá na semifinal de uma Copa do Mundo, com outros 3 gigantes europeus. O dinheiro
é claro que faz muita diferença no futebol. A gente não sabe até onde a gente vai nessa Copa. O dinheiro faz muita diferença no futebol. Mas graças a Deus, ainda não é tudo. Porque além do dinheiro, se conta muito também com amor, com fidalguia, com parceria, principalmente da torcida. A torcida do Fluminense está sendo algo maravilhoso nessa Copa do Mundo, né? Tá enchendo o estádio, tá cantando mais alto, a gente só escuta a torcida do Fluminense na transmissão. Isso é parceria, isso é companheirismo. Isso também faz diferença no futebol. A gente está sobrevivendo nessa Copa do Mundo com muitos méritos por causa de coisas que o dinheiro não compra. E a gente já eliminou 2 gigantes, financeiramente falando, do futebol mundial, e um gigante de fato, de história, de tradição do futebol mundial. E a gente está na semifinal e agora vai pegar mais um gigante. Só que agora a gente sabe que sonhar é de graça e que a gente, com fé, com amor, com dedicação, pode tudo. Saudações tricolores verde, branco e grenal, eu sou o Beto Serra, nós somos o Trio Raiz. Peço agora pra galera se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar os vídeos. Vou falar um pouquinho sobre Fluminense 2 Al Hilal 1, jogo válido pelas quartas de finais da Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025. O Fluminense é classificado. E, cara, eu esperei 2 coisas para poder vir fazer o pós-jogo. A primeira de tudo foi a adrenalina baixar, foi os nervos se acalmarem, porque além do jogo ter sido muito nervoso, cara, é uma parada que eu nunca vivenciei. A gente está numa altura do campeonato que a gente não imaginava chegar. Então a gente precisa às vezes parar um pouco e respirar. E ficar ali sozinho para poder digerir tudo que está acontecendo, né? Para poder a ficha cair. Então eu preferi vir fazer hoje, um dia depois do jogo, e também para esperar o resultado de Chelsea e Palmeiras, para saber, né? Para vir fazer o pós-jogo sabendo já quem será o nosso adversário na semifinal. Bom, eu falava isso depois do jogo contra a Inter, que tinha muita gente que talvez pensasse que eliminou a Inter, agora tá tranquilo. Vai pegar o Al Hilal, que eliminou nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos que o City. Então tá tranquilo, a gente acabou de eliminar a vice-campeã europeia, não vamos ter muito problema contra o Al Hilal, mas aí o mínimo que você pesquisa um pouco sobre o Al Hilal, você vê esses investimentos todos aí deles. É um time muito pesado, tem um grupo de jogadores muito pesado, muitas estrelas no time, enfim. A gente sabia desde o início que não ia ser fácil, tanto que as casas de aposta davam ao Hilal como favorito. E eu cheguei a falar isso na live do Trio, que se você for botar questão financeira, investimento, no papel ali, pelo investimento feito, era o Al Hilal o favorito mesmo. Agora, se você fosse colocar camisa, a hierarquia do futebol, né? Porque o futebol tem uma hierarquia que precisa ser respeitada. E a hierarquia é do futebol brasileiro, que é o maior campeão do mundo de futebol. Então, o Fluminense faz parte dessa hierarquia. O Fluminense, já falei isso antes, foi a casa onde nasceu a seleção brasileira, que é a maior campeã do mundo. Então, por essa hierarquia, por esse parâmetro, por esse viés,
o Fluminense era muito favorito. Mas isso aí não. Só isso não basta, né? Então, por esse equilíbrio de questões, eu achava que não tinha favorito em nenhum jogo, porque numa situação eles eram favoritos e na outra a gente era favorito. Então eu achava que era 50-50 total. E o jogo se deu, principalmente no primeiro tempo, se deu como eu já achava que ia acontecer. As duas equipes se estudando muito, tendo poucas chances de definição, poucas chances de gol, porque os dois estavam se estudando muito. A gente sabia que ia ser diferente de um jogo contra a Inter, por exemplo, que a gente sabia que eles iam vir para cima, a gente ia ter que saber se defender bem. O Al Hilal estudou muito o Fluminense, esperou muito o Fluminense. Começou a vir muito para cima quando tomou o gol. E aí a gente teve que saber se defender, e que sufoco, né? Esses jogos contra a Inter e contra o Al Hilal foram para testar o nosso coração mesmo, porque que sufoco que a gente passou. E isso engrandece mais ainda o nosso time, engrandece os nossos resultados, engrandece a nossa campanha, porque foram momentos que a gente sofreu muito e que a gente sobreviveu, que a gente conseguiu, a gente manteve, a gente soube sofrer. Então a gente sai bem maior desses dois jogos, porque em dados momentos a gente foi bombardeado e resistimos, né? Então esse jogo contra o Al Hilal, a gente faz um gol com o Martinelli, golaço inclusive. Martinelli, que eu queria abrir um parêntese aqui, na minha opinião, ele é o melhor jogador de meio de campo do Fluminense na Copa. E eu acho que de longe, e os outros meio-campistas estão indo muito bem, mas eu acho que de longe o Martinelli é o melhor. Fez um golaço, muito merecido, mas o Martinelli jogou uma barbaridade. Infelizmente tomou um cartão que lhe tira do jogo contra o Chelsea. E é outro caso que eu também acho que a gente deu até sorte, porque a gente tinha 9 jogadores pendurados, sendo 6 titulares. E desses 9, só 2 tomaram cartão. Infelizmente, um deles foi o Martinelli e o outro foi o Freitas, que também vem fazendo uma ótima Copa, embora cometeu erros ontem. Eu reclamo muito disso do Freitas, que ele, na bola longa que ele tenta dar, ele erra todas. Às vezes até passe curto também ele erra, mas ele vem fazendo uma excelente Copa na questão individual de marcação, de postura, de posicionamento, de garra, de vontade, de disposição, de entrega. Acho que ele vem fazendo uma ótima Copa. Então a gente perde Freitas e Martinelli para o jogo contra o Chelsea, mas ganha de volta o René, que estava suspenso, jogou o Freitas, que começou nervoso. A gente percebia que o Fuentes estava nervoso, mas eu acho que depois ele se acertou, acho que depois ele foi bem. Não fez uma má partida o Fuentes, mas eu acho que o René nesse momento é bem mais titular do que o Fuentes, porque o René é mais importante, principalmente no setor defensivo, né? Então a gente perde 2 e ganha 1 de volta, mas são 2 jogadores importantes, principalmente para o esquema novo que o Renato está montando de 3 zagueiros. A gente perde um deles. Eu não sei se ele vai manter esse esquema e vai arriscar botar o Thiago Santos, que não vem entrando bem, ou vai botar o René improvisado na zaga. Eu já ouvi falar que ele podia fazer isso, e aí, enfim, botava o Fuentes de volta na lateral. Eu acho que ele não vai fazer isso. Eu nunca vi o René na zaga, sinceramente, mas eu não acho que ele vai arriscar numa semifinal de Copa do Mundo. Eu acho que o mais provável é que ele volte ao esquema com 3 atacantes, até porque o Chelsea não joga não joga com 3 zagueiros, eu acho. Mas vamos ver, vamos esperar. Então, eu acho que o jogo tem uma trocação muito sincera entre os dois. Os dois chegam, os dois sabem se defender, os dois sabem atacar. Um leva um certo perigo uma vez, o outro leva um certo perigo outra vez, e ficou muito equilibrado no primeiro tempo. E aí no segundo tempo a gente sabia que os dois precisavam sair mais. Martinelli faz aquele golaço, e aí, a partir do gol, a gente sabia que tinha que se preparar para um bombardeio, porque o Al Hilal
não tinha o que fazer, era só atacar. E eles têm peças importantes, eles têm peças qualificadas para dar bons ataques. A gente sabia que ia ter que se defender bem. A gente até se defendeu bem. Embora a gente tenha tomado aquele gol na bobeira, né? Eu acho que demos mais azar do que fomos incompetentes no lance do gol deles. E aí a tensão voltou toda de novo, né? Teve o lance que o juiz marcou o pênalti do Samuel Xavier, um pênalti bizarro, né, cara? Que você olha a imagem congelada, passa muito longe o pé do Samuel, do jogador deles lá, cara, não sei se é Marcos Leonardo, sei lá o nome dele. Pênalti que tu até entende o cara dar no campo porque é tudo muito rápido, né? Mas com a tecnologia do VAR era inadmissível se ele fosse no VAR olhar e o VAR e não anulasse o pênalti. Ele fez o certo que tinha que fazer, anulou o pênalti. A gente dava alguns contra-ataques perigosos. A gente teve 2 oportunidades com o Cano antes da gente fazer o segundo gol. Aquela que ele tentou driblar o goleiro, na hora, né, veio comparações com o lance do Everaldo contra o Borussia. Que foi a mesma coisa, né? Só que o Everaldo tentou driblar um zagueiro, o Cano tentou driblar um goleiro. E a gente falava, porra, no lance do Everaldo a gente falava que se fosse o Cano chutava pro gol e fazia. Aí chega na vez do Cano, ele quer driblar também. Mas depois eu vi o lance de novo. Primeiro eu fiquei revoltado, né? Cara, não pode perder esse gol, não pode perder. Mas depois eu entendi, eu acho que ia ficar difícil. Cara, eu acho que o mais provável ali para ele fazer era realmente driblar o goleiro. Eu só acho que ele tinha que dar um tapa um pouco mais comprido do que ele deu. E o goleiro conseguiu voltar e o goleiro é um excelente goleiro, né? E defender. Mas perdeu um gol que ele não costuma perder, perdeu um gol de cara, um gol que a gente teve muito medo de fazer falta, né? Pra gente. E depois ele perde outra oportunidade de concluir. Nessa ele não hesitou em concluir, mas ele na hora que ia concluir perdeu a bola, enfim. E aí o tempo vai passando, a gente fez um gol acho que na metade ali do segundo tempo, mas pra gente, assim, a impressão que nos dava é que já tinham passado horas, né, de jogo. Tamanho nervosismo, né, a gente vai pensando que o campeonato está chegando na reta final, a gente está decidindo uma vaga para uma semifinal de Copa do Mundo e a gente, porra, abre o placar e toma um gol de empate, o nosso gol não sai, a gente tem dificuldades, a gente toma sufoco, cara, a Copa do Mundo é realmente para quem tem coração, né? Coração forte. E assim, eu tava acreditando, obviamente, mas estava muito tenso, muito nervoso. E aí quando saiu o gol do Hércules, que mais uma vez entrou bem demais, não é só porque ele fez o gol contra a Inter e o gol contra o Al Hilal, ele tem entrado muito bem de verdade. Ele merece, o menino merece. Eu critiquei pra caramba o Hércules quando ele chegou, todo mundo criticou, né? Ele merecia críticas, mesmo sabendo que tem ali um período de adaptação, enfim, mas a gente achava que estava demorando demais já para ele se adaptar. Mas na verdade cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu modo de adaptação, enfim. Ele tem sido importantíssimo para o Fluminense. É por isso que eu acho que o Freitas vai fazer mais falta do que o Martinelli no próximo jogo, porque o Martinelli bem ou mal a gente tem reposição, que é o Hércules. O Freitas a gente não tem. E aí ele entra, faz aquela jogada, aquela bola que ele chutou, que bateu no zagueiro, que sobrou pro Samuel Xavier. Quando ele chutou, eu falei, porra, chutar daí, cheio de gente na tua frente, porra. Aí a bola, e ele, é engraçado que ele chuta e corre já pra frente para receber, que ele vê que a bola vai sobrar pro Samuel. E o Samuel, muito inteligentemente, toca rápido para ele, que domina e chuta cruzado, faz o segundo gol. Cara, ele vê explosão. Né? Explosão de alegria e emoção, né? Não tem como ser diferente. E mesmo assim o jogo estava tão tenso, a gente estava tão nervoso que sabia que tinha nada garantido ainda, era 20 e poucos minutos do segundo tempo, tinha muita bola para rolar e a gente já imaginou que o Al Hilal fosse bombardear o Fluminense. E foi o que aconteceu. O Al Hilal bombardeou o Fluminense tentava sair em alguns contra-ataques, não estava encaixando e o Al Hilal bombardeando e assim, teve um momento do jogo que a impressão que nos dava é que o gol de empate deles era uma questão de tempo. Agora, quanto tempo ia levar? E aí o Fábio me faz aquela defesa que eu tô ficando sem ter o que falar do Fábio. Eu já não tenho mais o que falar do Arias. Eu tô sem ter o que falar do Fábio, cara.
O cara simplesmente fez um milagre naquela cabeçada do zagueiro deles, o Kumilaku, lá, sei lá o nome dele. Um excelente zagueiro também, diga-se de passagem, né? Com o Malalu. Vocês sabem quem é, né? Cara, a cabeçada forte pra baixo, no canto. Acho que todo mundo viu o gol naquela hora, né? E aí vem a mão do Fábio chegando e espalmando essa bola. O Fábio tem que ser estudado de verdade, cara. De verdade. Que bom que a gente conseguiu ter o Fábio antes dele encerrar a carreira. Durante a carreira dele eu pensava muito em tê-lo no meu time. Mas conforme o tempo foi passando, a gente vai desanimando, porque o cara vai ficando velho e a gente imagina que ele vai se aposentar já, mas não. Daqui a pouco ele tá com 70 anos jogando em alto nível. Maravilhoso o Fábio, né? E aí o tempo vai passando, e aquela agonia, aquela tensão digna de semifinal, de quarta de final de Copa do Mundo, que a gente sabe que é exatamente assim que funciona. O clima dessa Copa do Mundo de clubes está exatamente igual ao de seleções, cara. É tensão, é nervosismo, é coração na boca, exatamente igual, exatamente assim que foi ontem. E a gente já sabia que ia ser muito difícil de resistir, cara. Muito difícil, e foi muito difícil. Mas a gente resistiu, porque o nosso time é de verdade um time de guerreiro. A gente botou o sangue, a gente botou o coração, a gente botou o amor não só ao clube, mas o amor às famílias dos caras, amor ao momento que todos estão vivendo. Porque não é só a torcida do Fluminense estar vivendo um negócio único, um negócio inédito, não. Esses caras também estão, cara. Qual desses jogadores aí vão ser titulares numa Copa do Mundo de seleções ou até de clubes? De novo, poucos. Então eles sabem que é um momento único. Eles sabem que tem que ser aproveitado o melhor possível, da melhor forma possível. E eu acho que eles estão aproveitando. E aí o juiz, para terminar, ele dá 2 minutos a mais do tempo que ele estipulou, que ele próprio estipulou. Eu acho que é só para matar a gente mesmo, né? E no final, mais uma vez, dá tudo certo. A gente classifica, a gente derruba mais um clube com investimento incomparável em relação ao nosso. Assim como foi com a Inter, agora com o Hilal. Orgulho define a gente nesse momento. Mais uma vez a gente se emociona depois do jogo, por tudo. Não só pela vitória, não só pela classificação, mas por tudo. Principalmente os momentos que a gente passou no ano passado, que por vários momentos a gente chegou a duvidar se daria para escapar do rebaixamento. Para os mais velhos que viveram 2009, que sofreram tanto em 2009, lógico que teve alegrias em 2010, 2012, mas sofreram tanto em 2009. E para os mais velhos ainda, aquele final dos anos 90, né? O que a gente sofreu no final dos anos 90, o que a gente foi achincalhado, o que a gente foi humilhado por todos. Hoje a gente se vê numa semifinal de Mundial. Eu costumo falar que não adianta nada de chegar na semifinal e não ganhar o campeonato, porque um time do tamanho do Fluminense tem que ganhar, cara. Tem que jogar para ganhar, tem que disputar. Mas nesse caso eu vou me sentir por satisfeito pelo que o Fluminense fez até aqui. É lógico que se sair pro Chelsea tomando uma goleada, uma saraivada, 5-6, porra, realmente é humilhante. Aí não vai ficar legal, né? Mas um jogo normal, o Chelsea hoje ganhar do Fluminense é uma coisa normal. Se for uma derrota normal, que a gente vai sair, vai se despedir do campeonato de cabeça erguidíssima, o orgulho vai continuar. É lógico que tem a frustração de chegar até a semi e não passar, mas alguém tem que perder, cara. Alguém tem que perder. Chegaram os 4 melhores do campeonato. A gente está entre esses 4. 2 deles vão perder. E se for o caso do Fluminense ser um desses 2, eu vou sair de cabeça erguida, vou sair com muito orgulho do que esses caras fizeram. Esses caras honraram a camisa. Quantas derrotas o Fluminense teve? Eu reclamei pra caralho que faltou vontade, que não correu, que não tava ligando. Não posso falar um ai disso nessa Copa do Mundo. Eu espero que na volta ao Brasil seja igual. Eu também não posso falar um ai sobre determinação, sobre busca, sobre empenho. Porque tá vestindo a camisa de um clube gigante. Então
O mínimo que eles têm que fazer é correr e se dedicar. Agora, no futebol, nem sempre dá para ganhar, cara. Então, eu sairia com orgulho, eu sairia feliz pelo que esse grupo me deu. Eu tenho 42 anos, eu nunca imaginei estar numa semifinal de Copa do Mundo de clube com o Fluminense. Nunca imaginei isso. Primeiro que eu nunca imaginei que iria ter uma Copa do Mundo de clube, né? E segundo, com o Fluminense, que eu cresci vendo o Fluminense sendo tratado como um time pequeno. Então nunca imaginar o momento que a gente está vivendo hoje. Então acho que a gente tem que desfrutar muito desse momento. O Fluminense hoje está sendo visto no mundo, voltou a ser visto no mundo inteiro, né? A ser respeitado no mundo inteiro. A gente tem que curtir esse momento, tem que aproveitar. E saber que não acabou por aqui. Eu acho que tem jogo, tem muito jogo contra o Chelsea. Que a gente sabe, a força é um grande clube, tem um grande investimento. Mas eu acho que tem muito jogo. Quem sabe a gente não pode surpreender mais uma vez? Sonhar é de graça. Eu acho que a gente pode surpreender mais uma vez. Vamos torcer para isso. Falei aqui, se for o caso de ter que sair, a gente sai de cabeça erguida. Mas enquanto a gente está vivo, enquanto a gente está aí, vamos sonhar coisa boa. Vamos profetizar coisas boas. Para que a gente possa realizar coisas boas. A história, senhores, tem 3 cores. Está sendo escrita. Vamos aproveitar esse momento. Vamos continuar escrevendo a história. Essa história tão bonita. Que dos 32 clubes aí da Copa, eu acho que talvez, muito provavelmente, o Fluminense foi o com menor poder financeiro. Dessas oitavas, então, dessas quartas, dessas semifinais, então, nem se fala. Vamos continuar assim, devagar, na nossa humildade, mas sabendo que aqui tem um escudo gigante, tem uma instituição gigante, maior do que muitos que participaram dessa competição, inclusive maior do que alguns que estão nessas finais aí. Chegaram nas quartas, que está na semi. O investimento dos outros é maior, mas o tamanho da instituição, do clube, a história, não é só com dinheiro que você faz. Tomara que na terça ou na quarta, né, o dia que eu vier fazer o pós-jogo, seja de mais uma classificação histórica. De qualquer maneira, a gente volta para fazer o pós-jogo. Obrigado, Fluminense, pelo que está fazendo com a gente, pelo que está proporcionando a gente. Obrigado aos jogadores, à comissão técnica, à diretoria. Muito obrigado por estarem permitindo que eu e que mais milhões de tricolores possamos estar vivendo o que a gente está vivendo nesse mês de julho. De junho, julho. Muito obrigado. Saudações tricolores. Isso aqui é Fluminense pra caralho. Que vem o Chelsea. Forte abraço e até a próxima.